Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse segundo dia de estudo chamado O Discípulo Radical. Vocês que estão aqui comigo ao vivo por essa sala de Zoom e vocês também que vão ouvir esse estudo através de alguma plataforma digital ou assistir posteriormente aí no YouTube, vocês também são muito bem-vindos aqui junto com a gente. Esse é o nosso segundo encontro e eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. É isso aí, gente. Então, como de costume, nós vamos discorrer aí o assunto e lá no final eu vou abrir para perguntas. Se vocês quiserem, podem ir mandando aí no chat já, que eu vou lendo, a gente vai compartilhando ao longo dessa próxima hora, tá bom? Então, estou muito feliz de podermos estar juntos aqui em mais uma semana do estudo O Discípulo Radical. Algumas dicas importantes para que você experimente aí o melhor desse estudo. Primeiro, abra o seu coração. Tenha certeza de que Deus tem grandes coisas para falar para a gente hoje, para tratar com a gente hoje. Então, vem aí de coração aberto. O e-book em mãos, nós disponibilizamos o nosso e-book nos nossos grupos. Caso você não faça parte de algum grupo da nossa igreja, por favor, envie um e-mail lá para contato@adai.com.br, que a gente vai ter a maior alegria em poder enviar esse e-book para você. Elimine as distrações. Então, a não ser que você esteja acompanhando pelo celular, mas talvez agora seja uma boa hora para você desativar as notificações, passar essa próxima hora aqui bem conectado, sem se distrair. E quarto e último, mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos consultá-la. Tá bom? Na semana passada, nós iniciamos essa série de estudo. Eu quero só recapitular com vocês os dois assuntos que nós tratamos. Então, falando aí sobre 8 características essenciais para um discípulo de Jesus, nós começamos falando sobre a primeira, que é o inconformismo. Falamos aí sobre a responsabilidade que um discípulo de Jesus tem de se manter conectado a todas as demandas do mundo, ao mesmo tempo que não se conforma com o mundo. Nós, da ADAI, temos trabalhado essa ideia, né, do diferentes e influentes. Esse é o tema do nosso ano. Diferentes do mundo, ao mesmo tempo em que somos influentes no mundo. Então, primeira palavra que a gente trabalhou foi inconformismo. Segunda característica foi semelhança com Cristo. A gente falou um pouco sobre a responsabilidade que a gente tem de nos parecermos com Jesus, no serviço de Jesus, no amor de Jesus e também na missão de Jesus. É nossa responsabilidade servirmos como Jesus serviu, amarmos como Jesus amou e entrarmos pelo mundo das pessoas em missão, do mesmo jeito que Jesus entrou no nosso mundo pessoal. Então, essas são as duas primeiras características de discípulos e discípulas de Jesus. E hoje, a gente vai trabalhar mais duas características e a gente vai começar por essa aqui. Maturidade. Que palavra, hein? Maturidade. O texto que vai dar base para esse momento é Colossenses 1, 28 e 29. Olha só o que diz. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Gente, eu trouxe algumas informações importantes aqui para vocês. Existe um relatório que foi lançado há mais ou menos 2 anos atrás por um centro chamado Centro de Estudo do Cristianismo Global. E esse relatório disse que o cristianismo tem crescido no mundo, olha só, gente, o cristianismo tem crescido no mundo mais do que a população mundial. Olha que interessante, o cristianismo ele cresce a uma taxa de 1,27% ao ano. Atualmente, no mundo, nós temos por volta de 2,5 bilhões de cristãos. Enquanto a população mundial está em torno de 7 bilhões, 7, e ela cresce a uma taxa de 1,20% ao ano. Impressionante, o cristianismo cresce mais do que a quantidade de pessoas. E quando a gente separa, dentro do cristianismo, alguns grupos, né, nós, os pentecostais, nós somos os que mais crescem.
A nossa taxa de crescimento dentre os cristãos é uma taxa de 2,26 ao ano. E aí, legal, né? Interessante esse estudo, né? O cristianismo crescendo. Nossa, como o cristianismo está avançando, como os evangélicos estão avançando. E pensando nisso, até o mais pessimista dos analistas tem que admitir que a igreja cristã mundial está crescendo, né? São igrejas que estão crescendo em quantidade, e a gente conhece muitas. Nós somos parte desse relatório. Nossa igreja tem crescido, a gente conhece igrejas que estão crescendo. Só que aqui que está a grande questão, né? Se de um lado isso é motivo de grande alegria para nós, quantos aqui ficam felizes porque os cristãos estão crescendo? Eu fico feliz. Por outro lado, a gente precisa começar a pensar na qualidade desse crescimento. Não é só o crescimento pelo crescimento. Ah, legal, a igreja está crescendo, mas como a igreja está crescendo? Qual é a qualidade dos cristãos que estão sendo formados? Até porque a gente sabe que nem todo crescimento é sinal de saúde. Nem tudo que cresce é saudável. Um tumor pode crescer. Não é? Então, nem todo crescimento é sinal de saúde. E aí a gente vai percebendo que dentro desse crescimento da igreja, dentro desse crescimento do cristianismo, a gente vive uma era, talvez, de crescimento sem maturidade. Ninguém duvida do crescimento da igreja em várias partes do mundo nas últimas décadas. A gente acabou de falar, as estatísticas são surpreendentes. Porém, ao definir o cenário cristão atual, muitas vezes nos deparamos com essas três palavras: crescimento sem maturidade. Conforme a gente caminha na vida cristã, a gente vai percebendo que o crescimento numérico, ele é importante, mas ele não pode ser buscado a qualquer custo. A gente faz sempre uma diferença dentro da nossa igreja, né? Nas nossas pregações. A diferença entre numerofobia e numerolatria. Todo mundo aqui já ouviu o pastor Suero falar sobre isso, né? Eu também falo sobre isso, pastor Ferreira. E aqui, todo extremo é perigoso. Gente, eu conheço pastores que menosprezam o crescimento. Eu conheci uma vez um pastor, ele é aqui perto da minha casa, a igreja dele. E um dia eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta com muita humildade, né? Com muito carinho. E eu perguntei para ele, ô pastor, não é o nome dele, né? Mas é o pastor João. Eu te conheço há bastante tempo. O senhor tem 30 anos pastoreando essa mesma igreja. E há 30 anos a sua igreja tem 50 pessoas. Isso não te incomoda? Isso não te gera crise? E aí ele virou para mim e disse também com muito carinho, ele falou, Diego, não, nem um pouco. Eu fico feliz em ter uma igreja com 50 membros. Porque eu sinto que foi para isso que Deus me chamou. 50 pessoas que são cuidadas há 30 anos e está tudo certo. Então, nós conhecemos pastores como esse pastor João, que não se importa muito com o crescimento, que às vezes até menosprezam o crescimento numérico. Por outro lado, a gente também tem pastores que idolatram o crescimento, que trabalham o tempo todo para que a igreja cresça numericamente. Não, eu preciso trazer alguém famoso, preciso trazer um pregador famoso, preciso fazer um evento, preciso fazer uma campanha, porque na campanha eu atraio pessoas, e quanto mais pessoas, mais feliz eu vou ficar, mais alegre a igreja vai ficar. A igreja tem que crescer numericamente. Então, o desafio aqui é encontrar o equilíbrio. Não termos nem a numerofobia, o medo do crescimento, ao mesmo tempo que a gente também não tem a numerolatria, que é esse desespero por crescimento. O desafio é o equilíbrio. É a gente enxergar, irmãos e irmãs, que o crescimento numérico, ele precisa ser reflexo de uma construção saudável da igreja. A igreja precisa crescer de maneira saudável porque aquilo que é saudável cresce. Não é o crescimento pelo crescimento. Deu para entender? Não é que a gente precisa buscar o número pelo número. Não, o número é resultado de uma igreja saudável, de pessoas que são bem cuidadas. Nenhum pastor fica feliz em ver a igreja vazia, né? Agora, o pastor precisa ter a ideia de que quanto mais pessoas dentro da igreja, melhores serão os casamentos. Quanto mais a igreja cresce,
mais os casamentos são edificados. Quanto mais a igreja cresce, mais os jovens são edificados, os adolescentes são edificados, profissionais melhores para o mercado de trabalho são gerados, famílias restauradas. Então, o crescimento precisa ser só um reflexo de uma igreja que cresce com saúde. Esses dias, conversando com o pastor Cera, ele disse o quanto a gente conhece igrejas que estão cheias de gente, mas vazias de maturidade. Enquanto, do outro lado, a gente tem igrejas que estão vazias, entre aspas, de gente, mas cheias de maturidade. Então, o que é maturidade cristã? Olha que interessante o que esse texto que está na tela diz. Para Paulo, definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Ser maduro é ter relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Gente, a gente sabe que existem muitos tipos de maturidade, né? Por exemplo, eu ouvi esses dias falar sobre maturidade física. O que é maturidade física? É quando alguém tem um corpo saudável, um corpo bem desenvolvido, né, equilibrado ali fisicamente. Tem a maturidade intelectual, uma mente que é disciplinada, uma cosmovisão equilibrada, coerente, né? Uma cosmovisão é uma visão de mundo coerente, saudável. Tem a maturidade emocional, pessoas que são emocionalmente saudáveis, equilibradas, que sabem lidar de forma inteligente com a vida. E é interessante que quando o Paulo vai falar sobre maturidade cristã, ele define maturidade cristã fazendo uma ligação direta entre o homem, entre a mulher e Jesus. O apóstolo Paulo fala que maturidade cristã é quando nós criamos um vínculo com Jesus de adoração, de confiança, de amor, de obediência. E aqui, para mim, o grande ponto é que todas essas coisas, a adoração, a confiança, o amor, a obediência, elas independem da circunstância. Isso, para mim, é maturidade. Porque Paulo, ele não dá instrução para que a gente obedeça, confie, adore, quando as coisas vão bem só. Vocês já conheceram, e talvez até já foram pessoas assim, eu já fui uma pessoa assim. Quando a casa cai, a gente se aproxima de Deus, como nunca. Não é verdade? Será que eu estou sozinho aqui? Quando a casa caiu, o desemprego chegou, a conta ficou no vermelho, a doença bateu na nossa porta, a gente ora como nunca orou, a gente jejua como nunca jejuou, a gente busca como nunca buscou, a gente volta a dizimar, a gente não perde um culto, a gente não perde um momento de oração, a gente não perde um estudo bíblico. Mas quando as coisas voltam ao normal, parece que a gente afrouxa a corda também. A gente fala, tá tudo bem agora, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou fazer outra coisa. Não, tá tudo bem agora, hoje eu não vou orar. Essa semana eu não vou jejuar, eu já jejuei tanto, né, no mês passado. Isso não é um sinal de maturidade. Isso é um sinal, pelo contrário, de imaturidade da nossa parte. E eu me incluo aqui também. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. O nosso amor a Deus, a nossa confiança a Deus, ela precisa ser integral. É uma confiança, uma obediência nos dias maus, mas também nos dias bons. É uma confiança, uma obediência que independe das circunstâncias. E aí, quando a gente fala de maturidade cristã, existem pelo menos 2 pontos, e aqui a gente chega na base, né, na parte principal dessa primeira aula, dessa noite, que é como que a gente consegue, então, construir a maturidade cristã na nossa caminhada. A primeira coisa para a gente viver uma caminhada madura é que a gente tem que reconhecer, ou temos que conhecer a Cristo de forma autêntica. Gente, se a maturidade cristã é desenvolvida no nosso relacionamento com Jesus, então quanto mais clara for a nossa visão sobre Jesus, mais convencidos a gente se torna de que ele é digno da nossa dedicação. E uma pausa aqui. A gente conhece muito bem
o Jesus das pregações de domingo. A gente conhece. Todo mundo aqui ouve pregação todo domingo. Mas, gente, vamos ser honestos aqui e a gente não conta para ninguém essa conversa. O quanto as pregações de domingo mudam de fato a nossa vida. Pastor, eu sou pregador, eu prego todo domingo. Eu não estou aqui menosprezando o poder ou a importância da pregação de domingo, pelo amor de Deus, a pregação de domingo ela é fundamental, a pregação da palavra é fundamental, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e todo domingo a gente trabalha para entregar o nosso melhor ali, para realmente impactar a vida de quem está ouvindo. Então, ponto final, a pregação ela é importante, a pregação tem o seu papel, e eu estou falando aqui como pregador do Evangelho de Jesus. Agora vamos ser honestos, gente. Tem gente que me ouve pregar, estou vendo aí o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, tem gente que me ouve pregar há 3 anos em Santos, todos os domingos. Tem gente que ouve o pastor Suero pregar há 12 anos, há 15 anos. E há 15 anos passam pelos mesmos problemas, trazem as mesmas dificuldades, lutam contra os mesmos pecados. Há 20 anos ouvem sobre oração, tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar, mas ainda não conseguem construir uma vida de oração. Então a pergunta que eu faço qual é a profundidade, qual é o alcance da pregação de domingo na nossa vida? Eu espero estar sendo claro, né? De maneira alguma eu quero menosprezar o poder, porque senão eu estou menosprezando o que eu faço todo domingo. Mas, gente, olha só que interessante. Nós temos 52 semanas no ano. Me corrijam aí se eu estiver errado. 52 semanas. Vamos dizer que assim, no seu melhor ano, você não perdeu um culto de domingo. Olha, você começou o ano dizendo assim, eu não vou perder um culto de domingo. E você não perdeu nenhum culto de domingo. O culto que você perdeu, você ouviu pelo YouTube depois. São 52 pregações no ano. Gente, será que não era para a gente estar muito melhor do que a gente está? Será que não era para a gente estar, sabe, muito mais avançado do que a gente está? Por isso que eu creio que Deus nos trouxe para esse estudo justamente para que a gente entre num novo nível de conhecimento sobre Jesus. Onde a gente não depende da pregação de domingo para avançar. A pregação de domingo ela vai ser a cereja do bolo. A pregação de domingo, o estudo bíblico vai ser a cereja do bolo. Esse encontro aqui que a gente está tendo, sabe? Uma vez um rapaz me disse assim, olha, pastor, eu estou chegando aqui na Dai Santos e eu quero ser discipulado por você. Todas as semanas a gente pode ter um encontro. A gente se encontra numa cafeteria, a gente se encontra em algum lugar, porque eu quero ser discipulado por você. E aí eu disse para ele, não. A gente pode ter encontros para iniciar esse processo, mas a maturidade está justamente em você não depender de mim para ser um cristão melhor. Eu posso te aconselhar, a gente pode caminhar junto, mas eu senti naquele momento que ele estava dizendo assim, olha, pastor, eu quero que você me guie nesse processo. E não, a maturidade está justamente nisso. Jesus caminhou 3 anos com os discípulos e depois disse assim, gente, agora eu vou embora. Agora acabou. A partir de agora é com vocês. O Espírito Santo vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu ensinei para vocês até agora. Mas a partir daqui, a responsabilidade é de vocês. A tomada de decisão é com vocês. Então, eu sinto que Deus está nos levando para esse lugar, para esse ambiente onde nós não dependemos só da pregação de domingo, só do estudo, não. Nós conhecemos Jesus de maneira autêntica. A maturidade cristã exige que a gente conheça o Jesus que a gente segue. Gente, a gente está vivendo uma era de especialistas. Todo mundo é especialista agora.
Tem os especialistas na vacina, tivemos, né? Não, porque essa vacina não presta, essa aqui que presta. Mas de onde você tirou, né, essa informação? Especialistas em economia, especialistas em política, especialistas em tudo, em saúde. É gente que sabe de tudo, mas desculpa, são conhecimentos vagos. Então, em tempos onde todo mundo é especialista em todas as coisas, é tempo da gente conhecer profundamente aquilo sobre o qual a gente baseia a nossa vida. Se nós somos cristãos, o mínimo que a gente pode fazer é conhecer o Cristo sobre quem a gente fala. Então, cristãos maduros são aqueles que não se relacionam com Jesus por aquilo que ele faz, se relacionam com Jesus por quem ele é. Gente, gravem isso. Quem seguia Jesus por aquilo que ele fazia era a multidão. Discípulos seguia Jesus por quem ele é, multiplicando ou não multiplicando, curando ou não curando. Eu sigo Jesus por quem ele é, não pelo que ele faz. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. É nisso que está a maturidade. Então, a gente permitir que ele invada as áreas da nossa vida, não só para dar, para entregar, mas para transformar a nossa condição de vida. A maturidade vai exigir que a gente conheça Jesus de maneira autêntica para abandonar o posto que a gente, às vezes, ocupa de consumidores espirituais. Tem gente que é consumidor, não é discípulo. Consome. Vai para a igreja, sabe, não gostei dessa palavra, não gostei do louvor, o som estava muito alto, dízimo, oferta, de novo dinheiro. Consumidor espiritual, não foi para isso que Deus nos chamou. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Em nome de Jesus. Então, que a gente conheça Cristo de forma autêntica. Segunda coisa, a gente precisa entender que a maturidade, ela é para todos. No texto que a gente leu, o Paulo repetiu a palavra todo. Nós estamos aqui para advertir todo homem, para ensinar todo homem, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí é interessante, porque se você for estudar esse texto um pouco mais profundamente, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ali em Colossenses, ele está combatendo uma heresia que surgiu no meio da igreja. Que heresia que era essa? Era um ensino de um grupo religioso que dizia que existiam duas classes de cristãos. De um lado, a elite dos cristãos. A elite era a galera que possuía um conhecimento especial da fé. E essa galera deveria, porque eles tinham um conhecimento especial da fé cristã, eles deveriam se reunir separadamente. Do outro lado da elite, eles tinham um povo comum. O pessoal, nós, os membros comuns da comunidade. Gente que não tinha um conhecimento tão avançado assim. E essa galera tinha que se reunir também de forma separada. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, ele ficou horrorizado com esse elitismo e se opôs a isso. E aí, quando ele falava sobre o plano de Jesus, ele começou a dizer, olha, eu não estou ensinando alguns, eu estou ensinando todo mundo. Eu não estou alertando alguns, eu estou alertando todo mundo, sem exceção. Todos vocês foram chamados para a maturidade em Cristo. Por isso a gente tem que reconhecer que essa verdade também é sobre a gente. Não é só pastor que tem que ser maduro, não é só o apóstolo, não é só o bispo, não é só o mestre. Não, o mestre tem que ser maduro, eu não preciso. Não, o chamado à maturidade é um chamado que fala sobre todos nós. A palavra perfeito lá em Colossenses 1, no original, ela é teleios. E esse teleios não significa alguém perfeito sem pecado. Significa alguém perfeito aperfeiçoado em Jesus. Alguém em constante amadurecimento. Essa palavra teleios, ela fala muito mais sobre maturidade do que sobre perfeição. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem na igreja. É mostrar para todo mundo que a maturidade tem a ver com todos. Com o irmão que fica lá na porta recebendo, com o pessoal do check-in, com o pessoal da tesouraria, com o pessoal do louvor, todos fomos chamados para a maturidade. E aqui eu quero falar sobre algo que alegra muito o meu coração dentro da nossa igreja. Você que não é da ADAI e está aqui participando junto com a gente,
ouça isso, né, com bastante carinho. Eu fico muito feliz quando eu olho para a Adai, porque nós nos esforçamos para promover um ambiente que desenvolva a maturidade para todas as faixas etárias. Por exemplo, você quer ver a pastora Evelyn ficar brava? Eu não consigo ver todo mundo aqui, então eu não consigo encontrar a pastora Evelyn e o pastor Yuri. Mas você quer ver a pastora Evelyn ficar brava? É você falar que o Adai Kids, ou qualquer professor do Kids aí, né? Que o Adai Kids existe para fazer cultinho para as crianças. Ah, eu vou levar meu filho lá no cultinho. Cultinho? Ah, eu vou levar o meu filho lá para ele parar de atrapalhar o culto. O Adai Kids não existe para isso. O Adai Kids existe para gerar maturidade cristã na vida das nossas crianças. Vai lá, pega um dia, fala, eu queria conhecer um pouco da aula do Adai Kids. Vai ver o que os nossos filhos, os nossos sobrinhos estão aprendendo lá no Kids. Vê se é cultinho. O material que eles oferecem é material para maturidade cristã. Escolinha. Escolinha? Não. As nossas crianças chegam e elas aprendem que são pecadoras, carentes da graça de Jesus. Pastor, mas elas falam assim? Não. A gente não fala assim. A gente fala na linguagem delas. Mas elas aprendem maturidade. Elas aprendem relacionamento com Jesus. Elas aprendem que elas precisam sair do Kids mais parecidas com Jesus. No Impulse. Os nossos adolescentes não ficam só jogando. Ah, eles se reúnem para jogar. Eles se reúnem para jogar sim, porque a idade que eles estão ali é para jogar. Mas eles se reúnem para ouvir sobre Jesus, para saber que eles precisam se tornar mais parecidos com Jesus a cada dia. Ó, a Cláudia está mandando aí no chat, o Kids tem GC, meu filho ama. É isso. As nossas crianças são alvejadas em todos os lugares por um monte de informação ruim, e o Kids está ali para oferecer o evangelho. Não é para oferecer comida. A comida tem doce, tem, mas tem evangelho também para as nossas crianças. Vai lá no Pulse, nosso Ministério de Jovens. Vê se a galera fica só jogando bola. Não. Tem palavra, tem evangelho. 50 a mais, casados para sempre, UAN, escola bíblica. Pensa aí, Ministério de Louvor. Todos os ambientes da nossa igreja são lugares que se esforçam para promover maturidade na vida das pessoas. Porque essa é a igreja que a gente acredita. Uma igreja madura. Uma igreja que conhece Jesus por aquilo que ele é. Olha só que bonito. Vou ler aqui no chat. Hoje a minha filha de 5 anos disse que sentiu vontade de orar na escola pedindo perdão pelos pecados dela. Do nada. Fiquei impactada com isso. Olha isso, gente. Onde que aprendeu? Onde que essa menina de 5 anos aprendeu um negócio desse? Enquanto estamos no estudo, meu filho está no GC do Impulso, ele não perde nenhuma semana. Então, assim, irmãos, essa é a igreja que a gente acredita. Não é uma igreja baseada no pastor, não é uma igreja... E aqui eu digo isso porque eu sei a pastoral que a gente está se esforçando para construir, sabe? Não é uma pastoral baseada na figura de uma pessoa, do pastor Soeiro, da pastora Tati, não. A gente reconhece a importância, o carinho, o amor que a gente tem, a responsabilidade deles, a autoridade deles sobre a nossa vida, mas estamos construindo uma igreja onde os cristãos são maduros, olham para o evangelho e sabem tomar as suas próprias decisões. Não são pessoas que esperam que o pastor decida por eles. Essa é uma coisa que eu aprendi com o pastor Soeiro. Uma vez ele me disse, Diego, nunca diga para alguém o que a pessoa tem que fazer. Eu recebo algumas pessoas dizendo assim para mim, ai, pastor, eu estou pensando em vir para Adá e sair da minha igreja. O que você acha? Eu não acho nada. A decisão é sua. Você é maduro para tomar essa decisão. Ai, pastor, estou passando uma crise no meu casamento. Eu posso dizer o que a Bíblia diz. Mas a decisão final é sua. A responsabilidade é sua. Porque é assim que a gente olha para o Evangelho. Que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo através da leitura bíblica. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas também possam se apresentar maduras, entendendo que esse princípio é para todo discípulo dele. Gente, fechando esse primeiro tempo, eu oro para que a gente construa esse cristianismo mais maduro, onde a gente arque com as nossas decisões, onde a gente paute a nossa vida pela nossa leitura bíblica.
pela nossa vida de oração, pela nossa vida de jejum, pela nossa busca. E aí, aquilo que a gente vive na igreja, no domingo, aqui nos estudos de quarta-feira, é só a cereja do bolo, para aquilo que Deus já faz em nós todos os dias. Eu oro para que a gente não viva mais um ano. Gente, a gente já está em maio. Quantos de nós fizemos um compromisso lá em dezembro de orar mais, de ler mais a Bíblia? Quantos anos a gente já fez isso? Será que não é hora da gente colocar isso em prática? Que em nome de Jesus a gente viva isso. Em nome de Jesus a gente construa um cristianismo mais maduro para a glória do nome do Senhor. Amém, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Manda aí no chat, tá bom? Que a gente vai passar então para a segunda característica de hoje. Coloquem aí no chat se vocês concordam, se faz sentido. Quero ver vocês participando, hein? Em nome de Jesus. Beleza? Então, se a primeira característica de hoje é a maturidade, a segunda característica de um discípulo radical, de um discípulo de Jesus, alguém que se empenha em seguir aquilo que a Bíblia diz, é essa aqui. Cuidado com a criação. A natureza, Romanos 8,19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Gente, eu quero começar esse segundo ponto fazendo uma pergunta para todos vocês. E aí, quem puder, responde aí no chat, por favor, com sim ou não. Vocês acreditam que faz parte do plano de Deus cuidar da criação? Faz parte do plano de Deus cuidar da natureza? Coloque aí no chat, sim ou não. Só isso, sim, não, sim, não. Podem colocar aí, sem medo de errar. Sim, sim, eu acredito que sim, 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 sim. Bom demais. Vão mandando aí, para eu saber que vocês estão aqui comigo. Então, essa é a pergunta. Será que cuidar da natureza é importante para Deus? Porque a gente ouve tanto falar sobre sustentabilidade, não é? Essa semana eu ouvi na empresa que eu trabalho falar sobre sustentabilidade. Sobre o cuidado, plantar árvores, reciclar e tudo mais. Né? Porque sustentabilidade é uma das palavras do momento. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente está falando sobre ações e atividades humanas que supram, sim, as necessidades que a gente tem hoje, sem deixar de lado, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A gente tem que produzir comida? Tem. A gente usa água para produzir comida? Usa. Mas a gente usa com consciência, para que não falte no futuro. Sabe? Então, sustentabilidade tem a ver com isso. É um desenvolvimento econômico, é um desenvolvimento material, mas que não agride, ou agride o mínimo possível o meio ambiente. E cá entre nós, né? Já perceberam que a gente fala pouco sobre isso? Ah, pastor, mas a gente fala pouco porque não está na Bíblia. Será que não está na Bíblia mesmo? Uma das primeiras ordens que Deus deu para o ser humano está lá em Gênesis, se você quiser abrir, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que vai falar justamente sobre o cuidado e a preservação do meio ambiente. Olha só, que coisa doida, né? Deus tinha tanta coisa para falar, e por que ele teria que falar sobre cuidado com o meio ambiente? O próprio Deus disse para Adão, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim e disse para ele, ó, é para você cuidar e é para você cultivar. E, gente, essa ordem também é para nós. Tudo que foi criado está à nossa disposição para que a gente cuide e preserve, porque são obras da criação divina. Quer outro exemplo? Não está satisfeito? Quando você lê lá no Pentateuco, e Pentateuco, né, fala sobre os 5 livros da lei, né? Penta, 5, teuco, leis, basicamente, a grosso modo. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e em um determinado momento, quando Deus está dando leis para o povo, ordens para o povo, uma das leis, que normalmente a gente pula, né? É o livro que a gente pula, está lá em Levítico. Normalmente a gente fala, esse aqui eu não quero ler não, deixa para lá. Uma das leis fala sobre o cuidado com a terra. E aí Deus disse assim, olha, durante 7 anos vocês vão plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Pode colher, pode plantar, meu, arrepia.
acabados os 7 anos, vocês vão deixar a terra descansar por 1 ano inteiro, para que a terra repouse, para que haja uma recomposição orgânica. Foi isso que Deus disse. Pode trabalhar durante 7 anos. No 8º ano, acabou. Segura, porque a terra tem que respirar, a terra tem que descansar. Aí o que a gente fez? A sociedade criou um monte de fertilizante, um monte de adubo para fazer a terra produzir o tempo inteiro sem parar. E aí o que acontece? A contaminação do solo, a vida ambiental responde, né? E a gente tem incêndio de um lado, e aí tem enchente do outro, e aquele caos que a gente está acompanhando aí ao redor do planeta. E a impressão que eu tenho é de que esse é um tema que a gente fala muito pouco. Muito pouco dentro da igreja. É até estranho, não é? Falar sobre sustentabilidade na igreja. É isso mesmo. O cuidado com o meio ambiente. Quando a gente identifica aspectos negligenciados no discípulo radical, a gente não tem que supor que eles se limitam só às esferas pessoais e individuais. A gente tem que considerar também a perspectiva mais ampla, que é a dos nossos deveres para com Deus e o nosso próximo. E aí esse momento aqui vai tratar justamente sobre isso. O cuidado com o meio ambiente. Ou seja, irmãos, responsabilidade social está na pauta daqueles que querem se tornar discípulos e discípulas radicais. Até porque, olha que interessante, o evangelho, ele não é sobre o eu. Pastor Felipe, Nath, o evangelho não é sobre o eu. Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a vida cristã é uma vida coletiva. Não é uma vida criada para a gente viver no individualismo. O pão é nosso, o Pai é nosso, as dívidas são nossas, os pecados são nossos. E aqui, o John Stott, que é o autor desse livro que a gente está estudando, ele traz uma ideia muito interessante, gente. Muito interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Olha só. 3 tipos fundamentais de relacionamento. A Bíblia vai dizer que na criação, Deus estabeleceu para os seres humanos 3 tipos fundamentais de relacionamento. Primeiro, com ele mesmo, porque ele fez o homem à sua própria imagem. Segundo, entre si, porque a raça humana é plural desde o princípio. E terceiro, para com a boa terra e as criaturas sobre as quais ele os estabeleceu. Pastor, não entendi. Eu explico. Olha só que interessante. Olha como essa ideia faz sentido. Deus nos criou para relacionarmos em 3 esferas. Primeiro, com ele. Todo dia, na viração do dia, Deus descia, conversava com o homem, caminhava entre o homem e a mulher ali, tinha relação com ele. Foi para isso que nós fomos criados. Segundo nível de relacionamento é que Deus percebeu que a solidão não era boa. E aí ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou criar um outro ser humano para estar do lado dele, porque a solidão não é legal. Então, em primeiro lugar, um relacionamento com o próprio Deus. Em segundo lugar, um relacionamento entre nós, seres humanos. Em terceiro lugar, Deus ordenou que o homem cuidasse da terra. Um relacionamento com a criação. 3 esferas de relacionamento. E aí, qual que é o problema? O problema é quando o pecado chega à humanidade. Porque quando o pecado chega na humanidade, são exatamente... Gente, olhem isso, que coisa interessante, hein? Essa é para vocês guardarem aí e levarem para a empresa de vocês amanhã no almoço, na faculdade. Porque quando o pecado chega no mundo, são exatamente essas 3 áreas que são afetadas, distorcidas. Primeira área é o nosso relacionamento com Deus. Acabou. O relacionamento com Deus foi rompido. Agora há um abismo entre nós e Deus. O homem e a mulher foram expulsos do jardim, foram banidos da presença do Senhor. Com a chegada do pecado, o relacionamento entre eles também foi afetado. O que acontece? O homem, por que você comeu do fruto? Que eu falei para você não comer. Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, por que você comeu do fruto? Foi a serpente que me deu. Os 2 são expulsos,
Caim e Abel nascem, e a primeira coisa que acontece, a primeira cena que a gente tem ali é Caim matando Abel. O primeiro assassinato da história. Ou seja, afetado o relacionamento entre os seres humanos. Terceiro nível, nosso relacionamento com a terra, com a natureza. Até isso foi afetado? Até isso. A Bíblia vem dizer que a boa terra, agora ela foi amaldiçoada por conta da desobediência. E ela começa agora a produzir espinhos, ela começa a produzir abrolhos, ela começa a produzir ervas daninhas por conta da desobediência. O resultado do pecado atingiu o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com a terra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque faz sentido, então, a gente pensar que o plano de Deus de restauração não inclui só a nossa redenção. Não inclui só o nosso relacionamento com Ele. Ah, não, Deus quer redimir a terra só para a gente voltar a se conectar com Ele. Também para isso, também para que a gente tenha um bom relacionamento com o nosso próximo, mas também faz sentido pensar de que, de alguma maneira, a libertação da terra, a libertação da criação está envolvida nesse bolo da redenção. Tanto é verdade que Deus não podia ter dito assim, eis que estou criando um novo céu. E acabou, só um novo céu. Não, por que Deus teria que ser... Novo céu, vamos lá, nossa alma, o nosso espírito vai para o Senhor, tá tudo certo, a gente vai viver ruas de ouro e tal, tal, tal. Não, 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 não. Um novo céu e uma nova terra também. Vai estar disponível para todos vocês. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: o quanto desse novo céu e dessa nova terra a gente pode viver hoje? Porque o reino de Deus está sendo anunciado, mas a gente já ora: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, nós estamos orando: Senhor, faz de alguma maneira com que a gente viva um pedaço do reino do céu aqui na terra já. Faz com que a gente viva resquícios do seu reino eterno hoje aqui. Não é essa a nossa função, irmãos? De gerar o amor ao próximo, de gerar o perdão, de gerar as atividades do reino na vida diária? Então, se a gente quer experimentar uma parcela desse reino, que é futuro já agora, o que a gente pode fazer, então, pensando na criação? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o nosso papel. A gente tem que entender o nosso papel. Porque a Bíblia aponta o caminho para a nossa atitude quando ela faz duas afirmações. Eu vou mandar aí no chat para vocês 2 textos bíblicos, olha só. Salmo 24:1. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra. Ponto final. E Salmo 115:16, que vai dizer: a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ué, ao Senhor pertence a terra ou a terra Deus deu aos filhos dos homens? Gente, essas afirmações, elas não se contradizem. Elas se complementam. Porque a terra pertence a Deus por direito de criação, mas a terra pertence a nós por causa da delegação que ele fez. Deus cria a terra e a terra é dele. Mas ele diz assim: olha, a terra não vai ficar comigo, eu vou dar para vocês cuidarem. Não significa que quando Deus delegou a gente, ele abdicou dos direitos dele sobre a terra. Não, ele nos deu a responsabilidade de preservar e desenvolver a terra em seu favor. Nós somos cooperadores de Deus no cuidado com a terra. Esse domínio que Deus coloca na nossa mão, ele precisa ser enxergado como uma mordomia responsável, não como um domínio destrutivo. Tem gente que entende a ordem de Deus como um sinal verde para extrair da terra tudo que ela pode oferecer. Não, vamos, tem água? Não, eu tenho que dominar a água mesmo, vou ficar 1h30 no banho, porque Deus me deu a água. Não, eu vou fazer e acontecer. Não, Deus deu a terra para a gente dominar, então vamos matar os animais e vamos comer mesmo, e já era. Não, mas e o aquecimento global? Não tinha aquecimento global, esquece esse negócio. Deus deu a terra para a gente dominar. Não é nesse sentido, não é um domínio destrutivo, é uma mordomia responsável.
Se a gente enxerga a mordomia como um presente que a gente tem que cuidar, já que foi um presente do próprio Criador, a gente vai ser responsável. Deus criou a natureza e falou assim, olha, eu quero que vocês dominem sobre ela. A ordem foi, cultive a terra, guarde a terra. Então, o nosso papel é sermos guardiões da criação. É sermos aqueles que cuidam daquilo que Deus nos deu como presente. Esse é o nosso papel. E o segundo ponto, segundo tópico aqui, é semelhante a esse. Se a gente primeiro entende o nosso papel, a gente exerce a nossa responsabilidade. Não adianta só entender o nosso papel. Ah, legal, eu nasci para cuidar da terra. Tá, e agora, como eu faço isso? Eu tenho falado muito na nossa igreja em Santos, e os irmãos que estão aqui me ouvem falar sobre isso frequentemente, sobre um cristianismo racional. Uma espiritualidade que pensa. Uma espiritualidade que raciocina. Eu preguei sobre isso domingo agora. Falei sobre Maria, né? Dia das Mães. Falei sobre Maria. É a Maria que raciocina. E o anjo fala para ela: você vai engravidar e você vai dar à luz Jesus. E ela para e pensa assim, cara, como que isso vai acontecer? Tudo bem, Gabriel? Seu nome é Gabriel, né? Meu nome é Gabriel. Beleza, Gabriel, como que isso vai acontecer? Não faz sentido. Eu posso duvidar? Eu posso raciocinar? Posso colocar na mesa, né? Porque eu olho para o Evangelho nas coisas simples da vida. Eu não olho para o Evangelho só no arrepio do culto de domingo, não. Eu olho para o Evangelho no dia a dia. Quer uma prova disso? E vocês vão ver onde eu vou chegar? O caminho de Emaús. Para quem não sabe a história, Jesus ressuscita e aí ele encontra dois caras caminhando numa estrada que ficou conhecida como o caminho de Emaús. Uma estrada que muitos defendem que tinha 11 quilômetros. E aí Jesus chega ali e pergunta, por que vocês estão tristes? E os caras falam, você é o único que não sabe, eles não reconhecem Jesus. Você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus. Jesus morreu e a gente tinha certeza de que ele ia mudar a nossa história e agora já é o terceiro dia, ele não ressuscitou e a gente está muito triste por causa disso. A Bíblia diz que Jesus começa a explicar, passando por todos os profetas, falando sobre o que deveria acontecer com ele. Ou seja, Jesus deu uma aula de teologia sistemática para os caminhantes de Emaús, de cabo a rabo. E a Bíblia diz que nesse caminho inteiro eles não reconheceram Jesus. Gente, eles tiveram uma aula de teologia sistemática com Deus. Eles tiveram uma aula de teologia sistemática com o Verbo, com Jesus. E não reconheceram Jesus. A Bíblia segue dizendo onde que eles reconheceram Jesus. Quando eles chegaram numa mesa, sentaram, quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as coisas mais comuns do dia a dia são as coisas que mais vão revelar Jesus. O partir do pão, e eu preciso tomar cuidado aqui, mas vocês são inteligentes, vocês vão entender. O partir do pão, muitas vezes, revela mais Jesus do que uma aula de teologia. Eu vou repetir, o partir do pão muitas vezes vai revelar mais Jesus do que uma hora inteira ouvindo sobre teologia sistemática, sobre cristologia, sobre angelologia, sobre o que você quiser aí. Porque as coisas comuns, e a gente deixa essas coisas passarem. Por isso eu quero fazer uma pergunta, será que a gente honra a Deus? Será que a gente adora a Deus quando a gente não joga lixo no chão também? Simples assim. Será que a gente adora a Deus quando a gente desliga os aparelhos que a gente não está usando? Dizendo assim, Senhor, o Senhor deu a criação para a gente cuidar e eu vou fazer a minha parte aqui para que a água dure mais para as próximas gerações. Senhor, o Senhor deu a natureza para a gente, então, a partir de agora, todas as vezes em que eu for para a praia, eu vou levar um saquinho de lixo. Gente, é o mínimo, o sangue de Jesus tem poder. Se você é o tipo de pessoa que vai para a praia, senta lá e come um monte de bolacha, um monte de salgadinho, bebe refrigerante em nome de Jesus, e você deixa tudo lá, que o Senhor te transforme, porque eu fico muito chateado quando eu chego na praia e as coisas estão lá largadas, porque Deus deu para a gente cuidar.
Não vai cair a nossa mão se a gente guardar um pedaço, o papel de bala no bolso. Não vai cair a nossa mão se a gente tomar um banho um pouco mais reduzido para poder economizar energia. Em nome de Jesus. Eu anotei algumas coisas aqui que a gente pode fazer na prática. Essa é uma delas. Não jogar lixo no chão, pelo amor de Deus. Se você jogava lixo até hoje, o Senhor te perdoa. A partir de hoje, olha, o lixo vai voltar para dentro da sua casa. Você vai jogar o lixo na rua e quando chegar em casa, o papel da bala tá lá e você fala, ué, é isso mesmo. Deus vai fazer um milagre acontecer lá. Ah, eu joguei o saco de... Vai voltar para dentro do seu quarto. Não joga mais lixo no chão. Desliga os aparelhos que você não está usando. Sabe? Quando você for comprar um alimento, uma mercadoria, procura ver. Hoje em dia é tão fácil. Descobre se essa empresa ela é responsável ambientalmente. Gente, eu trabalho numa empresa que constrói, uma empresa que fabrica caminhão. Se quer um negócio que polui, é caminhão. Não o novo, né? O que sai de lá. Mas depois de um tempo ele polui bastante. E essa semana chamaram a gente para uma conversa e disseram assim, olha o nível. Uma empresa global. Eles disseram assim, nós sabemos que somos parte do problema ambiental. A gente sabe. Ninguém precisa dizer que caminhão polui. Mas a partir de agora, nós estamos entrando numa nova fase. Agora não, né? Já tem alguns anos. Nós estamos reduzindo drasticamente em todas as possibilidades o desperdício, o uso de plástico. Está trabalhando para fazer o caminhão se tornar muito menos poluente do que outras coisas. Então, procura saber, essa empresa tem compromisso ambiental? Se não tem, tem tanta empresa, né? Procura outra. Desperdício de comida, desperdício sabe uma bobeirinha, né? Às vezes a gente compra copo plástico para não lavar a louça. E aí acumula aquele monte de copo de plástico, sendo que a gente podia usar. Pastor, tô falando de copo de plástico, né? No estudo bíblico, sim, porque essa é parte da nossa função. Reciclar. Se passa caminhão de lixo reciclável aí na sua rua, o mínimo, irmãos, é separar. Aqui em casa, passa amanhã é dia de lixo reciclável. Então, daqui a pouquinho, acabando o estudo, a gente já tem um saco só de lixo reciclável, a gente vai separar, não cai a minha mão, a gente já faz isso há muitos anos. Vou pegar, vou amarrar a sacola e vou colocar lá para esse lixo ser reciclável. Olha, que coisa bonita. Ah, mas o meu vizinho não sai, não faz. O problema é dele, que ele veja o exemplo em você. Você é um discípulo radical. Ou a gente se torna responsável por aquilo que Deus colocou na nossa mão, ou um dia, irmãos, a gente vai ter que prestar conta a Ele também pelas nossas omissões. A Bíblia não diz, mas eu imagino que um dia a gente vai chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, olha, Diego, que bênção, hein? Pregou bastante, né? Preguei. Você deu aula, né? Dei. Falei de Jesus, falei. Mas você jogava lixo na rua, hein? Que coisa feia. Olha, você ia para a praia e deixava o lixo lá, hein? Ia tudo para o meio do mar. As tartarugas comiam, entrava na barriga dos golfinhos. Olha, que exemplo, hein? Você acertou em muita coisa, mas nisso aqui, que papelão, hein? Deixei para você cuidar e olha, porquis. Aí, eu imagino Deus falando, né? Desculpa, isso não está na Bíblia, tá? Você que está no YouTube, não está na Bíblia, mas eu imagino Deus falando, na sua casa você não fazia, né? Na sua casa não jogava lixo no chão, né? Mas pisava o pé no chão, mas pisava o pé para fora, jogava, né? Que bonito, hein? Quero fechar com esse texto. É totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra que carrega o seu selo de propriedade. O que o discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? Deus deseja que o nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador. Gente, isso é muito sério. O nosso cuidado com a criação reflete o nosso amor pelo Criador. Eu fico imaginando se... Deixa eu ver. O pastor Sérgio me chama. Diego, vem aqui na minha casa. Aí eu falo, vou, pastor Sérgio. Vem comer uma pizza? Vou, pastor Sérgio. Eu pago a pizza? Vou, pastor Sérgio. Glória a Deus. Pode convidar. E aí a gente chega lá, aí eu falo, pastor Sérgio, eu te amo. Eu amo sua família. Vocês são uma bênção para mim. Aí eu pego e jogo um papel de lixo no chão. Aí eu vou no banheiro e jogo papel higiênico no chão.
Aí eu fico, eu cuspo no chão. O pastor Sérgio vai falar, Diego, qual que é o seu problema? Você fala que me ama, mas não cuida da minha casa? Eu te chamo para dentro da minha casa e você faz isso? A conta não fecha. Talvez seja isso que a gente está fazendo com as coisas de Deus. A gente fala que ama o Senhor, mas a gente não cuida da criação dele. Uma ordem simples que ele nos deu, sendo assim, olha, eu coloco vocês na casa que é minha, na terra que é minha, que eu criei. E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês cuidem. Demonstrem o seu amor por mim, cuidando daquilo que eu dei para vocês. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa construção, a sermos mais responsáveis no cuidado com a criação, para que a gente honre a Deus também nessas coisas tão simples do dia a dia. Em nome de Jesus. Gratidão ao Odai College, que tem patrocinado os nossos estudos. Se você quer se desenvolver um pouco mais aí, corre lá para o college que a gente tem um curso especial para você, tá bom? Vamos lá, gente. E aí? Deixa eu ver aqui como que tá esse chat aqui. Se tiverem pergunta, comentário, pastor, discordo, manda aí, vamos conversar aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver como que foi aqui. Tudo retornará para nós, cedo ou tarde. Já estão vindo caminhões elétricos. Olha o Ribal trabalha lá também comigo. Tudo que Deus criou tem que ser cuidado por nós. E tem igrejas ensinando as pessoas a encostar Deus na parede, reclamar com Deus. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Foi muito bom. É isso aí, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Mandem aí. Tem gente aqui em casa que gosta de tomar banho longo. Ó, Deus está trabalhando aí nos banhos longos, hein? Em nome de Jesus, a partir de hoje, banho assim, ó, rápido. E depois mandem pra gente. Eu quero saber, pastor, depois daquele estudo lá, reduzir meu banho de 30 minutos para 5. Mas tem que se limpar, hein, gente? Em nome de Jesus. Toma banho bonitinho, lava o cabelo, lava o sovaco, lava tudo. Mas em 5 minutos, não precisa ficar lá 30 minutos, não. Vai acabar com a água para as próximas gerações. É isso aí, gente. Feliz de poder estar aqui junto com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando o nosso estudo. Caso você, sobre todas as preocupações do ano, muitas vezes não mudaram a nossa vida, é bom rever essa questão. Muito séria. Raquel, vou repetir para que talvez eu não seja mal interpretado. Eu acredito, e eu faço isso todos os domingos, né? Eu nunca preparo uma pregação pensando, eu vou pregar e vou, não, acho que eles não vão, não vai mudar em nada, não. É perda de tempo. Não é nesse sentido, tá? Em nome de Jesus. É no sentido de que a nossa vida não pode depender das nossas pregações de domingo. Até porque Jesus, o maior pregador de todos os tempos, pregou para uma multidão que no final crucificou ele. Então não tem a ver só com aquilo que eu faço. Acho que esse é o ponto central. Não tem a ver com aquilo que eu prego. Tem a ver com a sua construção. A construção dos ouvintes. Né? E a minha também, que sou o primeiro a ouvir o meu sermão. Né? Então, é nessa perspectiva de não depender só daquilo que você recebe na igreja. Eu acredito que a pregação é fundamental, senão a gente não faria. Mas não dependa só dela, não. Não dependa só do estudo. A gente tem que construir a nossa vida no particular. É a questão da gente aplicar. Legal. Isso aí. Show de bola. Quantas vezes a gente acaba comprando mais do que precisa só porque pode, gerando mais lixo? O exemplo disso foi o rush por papel higiênico no início da pandemia. Exatamente, viu? Exatamente. Existe um entendimento muito comum em pensar que devemos ir de domingo à igreja para nos abastecermos e o restante da semana fica como? Exatamente. Gente, pensem aí na igreja perseguida, né? Eles não têm culto de domingo como nós temos. Como eles fazem para se sustentar? Acho importante demais destacar essa questão de consumir de empresas ambientalmente conscientes, porque às vezes nos preocupamos tanto com o nosso gasto de água e nossa própria produção, mas consumimos de empresas que gastam mais do que populações inteiras.
Claro que devemos fazer a nossa parte, mas a questão do consumo é essencial, exatamente. E, Ana, hoje em dia é tão fácil, né? Tão fácil consultar, dá um Google aí rapidinho, a gente descobre quem faz, quem não faz, quem testa em animais, quem não testa. Hoje em dia é o que mais tem. Vamos lá, ó. Pastor, qual a melhor forma de apresentar isso às pessoas que, mesmo sendo cristãs, praticam isso? Felipe, eu acho que, primeiro, pelo exemplo, né? Eu acho que o nosso exemplo fala muito. As pessoas precisam ver a gente fazendo isso. Então, sei lá, falando aí da questão ambiental, tá? Não sei se a sua pergunta foi da primeira parte ou da segunda, mas vamos falar da questão ambiental. Imagina que você foi, sei lá, no shopping. E aí, aí você fala assim, nossa, tô com sede. Ao invés de você ir lá e comprar uma garrafinha de água, imagina só se você já levou a sua garrafinha de plástico. Você fala assim, não, eu só vou ali no bebedouro e vou encher a minha garrafinha porque eu já carrego ela aqui para não gerar plástico. Olha que exemplo bonito, não é? Um exemplo interessante? E não só isso, né? Mas talvez mandando um estudo como esse. Essa é uma boa oportunidade. Falar, olha, o irmão João, sei que você é da igreja também, no caso da sua pergunta, né? Você é cristão, como eu, e olha o ensinamento que eu tive hoje, eu queria muito que você vivesse isso também. Então, estou te mandando aí para você poder dar uma olhada, quem sabe a gente pode discutir sobre isso, conversar um pouco mais, né? Eu acho que o exemplo e o compartilhar da informação, acho que já é um bom começo. Não sei se lembra de mim, pastor Felipe. Esther, a gente lembra de você sim. Bom demais. Fico muito feliz que a Dai foi uma bênção para sua vida, tem sido, né, uma bênção. Espero que você leve isso aí para a vida e para outras pessoas também. Tá bom? É isso, irmãos. É isso. Vamos encerrando por aqui. Caso você tenha perdido a nossa primeira aula, ela vai estar disponível lá no YouTube da DAI Oficial. Compartilhe com outras pessoas. E não perca, na próxima semana, né? A gente prepara isso com muito carinho para você, para sua família, porque a gente acredita que isso aqui também serve para que a gente conheça Jesus de forma um pouco mais autêntica. É isso, gente. Que Deus abençoe. Vamos orar para a gente terminar e logo depois a gente tira a nossa foto. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que tivemos juntos. O Senhor sabe o quanto meu coração se alegra em estarmos juntos aqui só para falar do Teu Evangelho, falar sobre a sua graça, o seu poder e sobre algo tão relevante que é a maturidade que a gente encontra no Senhor e também a responsabilidade social, Pai. Nos ajude a sermos mais coerentes. Essa é a palavra, sermos mais coerentes com a nossa fé. Que a gente cuide mais da natureza que o Senhor nos deu. Esse é o nosso pedido. Nos ajude, nos dê essa consciência. Cuida de nós, cuida da nossa família, todos que estão aqui, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Aqueles que entraram aqui tristes, que terminem essa noite felizes, que as famílias que precisam de restauração recebam, os que precisam de uma porta de emprego encontrem, e que milagres aconteçam nas nossas casas, nas nossas vidas, porque nisso o Senhor também é glorificado, Pai. Fica com a gente. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Show, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado por hoje. Tamo junto. Tchau. Beijo, beijo.